Oi para todo mundo. Estamos aqui dando início a mais uma aula de Direito Consumidor. Primeiro, eu queria pedir desculpas pelo vídeo. Eu ainda não estou 100% familiarizada com a plataforma do ambiente virtual. O professor Renato Ganzaroli está mandando vários tutoriais para nós, professores. A gente vai tentar começar a dar aula no sistema de videoconferência. Então, para hoje, ao invés de mandar os links, como na semana passada, quando a gente foi pego de surpresa, eu estou gravando essa aula. Então, tenham paciência que as coisas elas tendem a se ajeitar. E eu também não imagino que vocês estejam tendo, né, pelo menos na minha opinião, prejuízo no recebimento das informações passadas pelos professores, porque a gente está trabalhando no melhor interesse do aluno. Então, a gente está gravando aula, disponibilizando trabalho, flexibilizando prazo de entrega para trabalho. Estamos praticamente online nas redes sociais, na plataforma do e-mail institucional. Estamos criando fóruns de debate, na turma de vocês vai ser criado um hoje. Então, já pedi, mandei um recado geral para que vocês me adicionem no Facebook, não porque eu queira seguidores, mas porque de repente é mais fácil às vezes a gente fazer uma live por lá, se tudo der errado. E a outra coisa que eu queria dizer é que quando a gente fez a virada do ano em 31 de dezembro, eu acho que ninguém imaginava que a gente fosse passar por esse momento que a gente está passando, né? Acho que ninguém sonhava que pudesse existir a palavra coronavírus ou Covid-19. E tudo está acontecendo muito rápido. Embora os primeiros casos sejam de janeiro, lá na China, eu acho que a gente começou a tomar ideia da proporção que isso pegaria para o mundo a partir do final de janeiro, começo de fevereiro. Então, e aqui no Brasil, o primeiro caso, eu acho que é do final de fevereiro, começo de março. Então, nós estamos nos adaptando e ainda não chegamos ao, pelo que dizem, né, os especialistas, à pior fase. E aí, eu contei para vocês na primeira aula, levei as minhas decisões, os quantums indenizatórios de alguns casos que eu tinha atuado logo que eu tinha formado, para dizer que o direito consumidor pode ser um nicho de mercado. E verdade ou não, a gente tem uma série de questões que vão decorrer agora da crise coronavírus, né? Eu estou chamando de crise coronavírus porque eu também dou aula de falência e recuperação de empresa, mas eu provavelmente estou nas duas disciplinas que mais vão ser chamadas a prestar contas e esclarecimentos para a população depois que isso tudo passar. A gente vai precisar de resguardar, proteger o consumidor lesado, eventualmente lesado, e a gente vai precisar de resguardar, proteger, recuperar, tentar sanar, ou de fato falir algumas empresas, porque sem sombra de dúvida, não sou economista, mas eu acho que depois da crise de 1929, que eu não vivi, graças a Deus, talvez essa seja a maior crise econômica pela qual o mundo vai passar. Então, veja uma coisa pelo seguinte ângulo: se hoje os médicos e os profissionais de saúde estão sendo chamados a prestar um serviço heróico para a população, já, quando a situação se estabelecer e a gente puder sair normalmente, sem risco de contágio, os prazos processuais voltarem a correr, vocês não tenham dúvidas que o advogado ele vai ser muito demandado por essas questões empresariais, por questões trabalhistas e por questões de consumo. Imaginem, por exemplo, quem tem viagem marcada. Eu tenho ainda, né? Não cancelei. Uma viagem marcada para o exterior, com hotel pago, carro pago, passagem paga, trechos internacionais lá dentro pagos, e agora acabou, né? Provavelmente eu não vou.
Então, essas questões vão ter que ser resolvidas. Alguns contratos vão acabar sendo levados a juízo para serem discutidos. E aí a gente vai ser chamado a prestar esse serviço, às vezes até pro bono, dependendo do nível educacional e econômico do cliente que nos bater a porta. Eu acho que chegou a hora da gente, chegou não, né? Vai chegar a hora da gente também cumprir o nosso papel social na comunidade em que a gente está inserido. Então, para metade da sala que já passou na OAB, fica aí o recado. Vocês têm um nicho de mercado aí, vocês têm direito do trabalho, direito do consumidor e direito empresarial para se especializarem nesse intervalo de isolamento social, porque vocês vão ser muito demandados quando formarem, se estiverem especializados nessas áreas. Se estiverem especializados, eu falo, antenados com o que está acontecendo, disponíveis para atuar, entendendo quais são os caminhos a serem tomados. E essa turma ela é muito boa para direito do consumidor. Eu acho que vocês têm aí agora uma oportunidade de ouro na mão para os que já passaram no OAB. Para os que não passaram, vocês também são sortudos pra caramba, porque provavelmente a segunda fase vai ficar suspensa, então vocês vão ganhar aí um tempo muito maior para estudar para a segunda fase, o que vai garantir, talvez, uma possibilidade de êxito maior. Só queria dizer que eu tô com a minha camiseta da Grifinória, fiquei com inveja, tô trabalhando em casa, longe do chefe, embora o meu segundo chefe tenha ido dar aula outro dia com uma camiseta do Star Wars e me deixou com uma certa vontade de dar aula de camiseta e All Star, como eu vi na sala de vocês, e foi naquele dia, inclusive. Então, estou matando a vontade com a minha camiseta do Harry Potter. Possivelmente, na aula que vem, estarei com a minha camiseta da Mulher Maravilha. Bom, agora sem brincadeira. Eu vou dar uma retomada no que a gente viu, quer dizer, não vimos, né? No que eu passei para vocês na aula passada, só para ter certeza que não ficaram dúvidas. Nosso tema começou a ser responsabilidade civil nas relações de consumo. Nunca um tema foi tão necessário no contexto atual. Eu acho que se a gente estivesse estudando o final do direito consumidor, a gente teria perdido o ponto de aproveitamento. Responsabilidade civil nas relações de consumo e práticas abusivas, pessoal, é o que mais está acontecendo aqui agora. Então, vamos lá. Fundamento da responsabilidade civil. A gente já sabe que o Código Civil adotou a teoria do risco e a responsabilidade é objetiva. Todo aquele que fornece produto ou serviço no mercado de consumo cria um risco de dano aos consumidores e, concretizado este dano, surge o dever de repará-lo, independentemente da comprovação de culpa. Lembra que no direito civil é culpa, nexo e dano? Aqui é dano, reparação. O nexo vem desse dano, mas não precisa da culpa. A dinâmica aqui é completamente diferente da dinâmica da relação de consumo, da relação civilista, né, de responsabilidade. Tem uma relação de ser assim por conta de um sistema distributivo, porque a partir do momento que o fornecedor ou produtor de bens e serviços ofere receita, ele se coloca numa posição privilegiada em relação ao consumidor. Então, de novo, a gente está falando daquela vulnerabilidade do consumidor, elencada no artigo 6º, 8º, 6º. Então, a partir disso, a responsabilidade por esse raciocínio é objetivo. Causou dano numa relação de consumo,
a responsabilidade a ser aplicada é objetiva. No direito civil, só para a gente ter uma ideia, a responsabilidade de forma clássica, ela pode ser contratual ou extracontratual. Mas no Código de Defesa do Consumidor, essa responsabilidade ela decorre do fato ou do vício do produto ou do serviço. Então, o que a gente precisa saber é o que é fato e o que é vício. E para ser sincero, em certas situações, a linha que divide os dois casos é muito tênue. Eu vejo isso aplicado nas relações entre consumidores e empresas de telefonia. Se por acaso a internet é interrompida, é um fato ou é um vício? Então, são questões que nem sempre são muito bem divididas. Então, tem na apostila, caso alguém esteja vendo a aula sem apostila e queira anotar, a gente tem responsabilidade civil dentro do Código de Defesa do Consumidor, dividida em duas abas. Uma delas é responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, e a outra é responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. A gente também adotou no Código de Defesa do Consumidor a teoria da qualidade, que compete ao fornecedor o dever de qualidade. E quando a gente fala em qualidade, a gente está falando em qualidade, segurança, para que o bem de consumo seja seguro, ou qualidade e adequação, bom desempenho e boa durabilidade do bem de consumo. Grifem isso daí, porque esse é o traço distintivo que a gente vai precisar já ali na frente. Quais são as utilidades disso que eu acabei de falar? Se é dever de qualidade e segurança, aliás, se não cumpre o dever de qualidade e segurança ou não cumpre o dever de qualidade e adequação, vai advir o tipo de responsabilidade, que é o seguinte: descumprimento do dever de qualidade e segurança gera responsabilidade civil pelo fato do produto. Descumprimento do dever de adequação gera responsabilidade civil pelo vício do produto. Então, poderíamos fazer uma tabelinha e colocar as coisas na frente. Identificação do defeito e do vício. O vício, descumprimento do dever de qualidade e segurança, igual a defeito. Descumprimento do dever de qualidade, igual a vício. Aí completaríamos a tabela com 2 linhas, 4 colunas. Ou então 2 colunas, 4 linhas. Enfim, o Código de Defesa do Consumidor, ele adotou também uma teoria unitária, tanto para o descumprimento do dever de qualidade e segurança, aliás, uma teoria unitária para, não importa o tipo da relação contratual, e o fundamento é o descumprimento do dever de qualidade. Estou tentando achar aqui o artigo que eu gostaria de ler para vocês. Trouxe aqui uma jurisprudência que está no material de apoio, que diz que no sistema do CDC a responsabilidade pela qualidade biparte-se na exigência de adequação e segurança, segundo o que razoavelmente se pode esperar dos produtos e serviços. Nesse contexto, fixa, de um lado, responsabilidade pelo fato de produto ou do serviço, que compreende defeitos de segurança, e de outro, responsabilidade por vício do produto ou do serviço, que abrange vícios por inadequações. É o RESP 967-623 do Rio de Janeiro. Diferença de defeito e de vício. Eu custei para entender essa diferença. Defeito é falha na segurança. Palavra-chave aqui, falha na segurança. Decorrente do descumprimento do dever de qualidade e segurança, eu já disse isso anteriormente, que insere o produto ou serviço uma potencialidade danosa por ele através da qual, aliás, uma potencialidade danosa que normalmente ele não teria, e assim é inesperada pelo consumidor. É diferente, por exemplo, se por acaso a gente vai comprar explosivo,
não é nem aqui um bom exemplo, mas a gente sabe que é uma coisa cujo risco de segurança é maior. Dentro do Código Civil, a gente tem, até dentro do direito administrativo, um tipo de responsabilidade objetiva do Estado muito parecida com essa daqui para o defeito, com relação à segurança. De todo jeito, então, só para que vocês saibam, é falha na segurança e de forma inesperada para o consumidor, diferente dessa que falei no caso de compra. Salvo engano, esse exemplo que eu quero dar é aquela história dos radioisótopos de meia-vida, pelos quais o Estado responde objetivamente, ele precisa dar uma autorização específica para valores superiores àquilo. Bom, vício, o que é o vício? Se o defeito é falha na segurança de forma inesperada, o vício é a inadequação do produto ou do serviço ao fim que se destina. Pode ser decorrente do descumprimento do dever de qualidade e adequação, nesse caso, vício de quantidade, ou diferença quantitativa entre o que é informado e o que é ao consumidor e o que é efetivamente fornecido, vício de quantidade. Então, por exemplo, eu posso comprar um saco de arroz de 5 quilos e de repente eu descubro que, na verdade, aquele saco de arroz, ele tem só 4 quilos e 800 gramas, eles tiraram 200 gramas do saco e eu não fui informada. E aí haveria, então, o vício por quantidade. Vício de qualidade, para usar um exemplo bem besta, supondo que eu esteja lá comprando aqueles leites de saquinho e venha falando que o leite é de tipo A, e de algum modo a pessoa descobre que, embora fale que o leite era de tipo A, o leite era tipo C, ou seja, um leite de uma qualidade inferior. Ou ofereço um determinado produto com uma determinada até com um contratinho dizendo quais as qualidades que aquele meu serviço, acho que o serviço fica melhor, eu ofereço um produto falando quais as especificações ele vai ter e a gente descobre ao final que não é bem assim. Retomando, por exemplo, o exemplo da nossa última aula física, dos pisos e revestimentos, piso tem uma história de PI, que é mais ou menos a dureza do piso. Aí eu compro um piso laminado não, um porcelanato com PI quase que inquebrável, eu não entendo de piso, não entendo nada de obra, graças a Deus, e na hora que o pedreiro começa a sentar esse piso, e os funcionários da obra começam a passar, o piso vai quebrando, vai trincando, você descobre que ele não é tão resistente como estava anunciado. Trabalhei num caso em que a pessoa comprou portas de blindex para um loteamento e aí um prestador foi fazer um serviço, esbarrou uma máquina no blindex e o blindex quebrou inteiro, cortou o braço do funcionário e ele tomou 17 pontos. Só que blindex, quando ele quebra, ele espatifa em 1000 pedaços. Então, aquele blindex, ele não tinha a qualidade própria que se espera de um blindex, ok? Vamos chegar na responsabilidade civil pelo fato do produto. Para alegria da Laila, eu vou disponibilizar também o meu código comentado aí no material, eu atualizei ele, salvo engano, com tudo que estava faltando das alterações de 2017 para frente, eu vou deixar com vocês também, para vocês irem se divertindo, estudando para a prova e para os exercícios que eu vou mandar. Responsabilidade pelo fato do produto. O fabricante, produtor, construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto,
fabricação, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a utilização dos riscos. O artigo 12 e o artigo 14 vão tratar sobre o fato. Um vai falar sobre o fato do produto, o outro vai falar sobre o fato do serviço. Mas a lógica é a mesma que a gente partiu dali de cima, aquela diferenciação entre dever de adequação, segurança e adequação qualidade. O fato tem a ver com a segurança, por isso que aqui a gente fala inclusive numa cadeia produtiva mesmo. Eu usei, eu coloquei na apostila um método mnemônico que eu fiz, que eu chamo CPI do fabricante, porque construtor, produtor, ou aliás, comerciante, produtor e importador. A gente aguarda todo mundo. Pode ser o construtor também. Está aqui, o fabricante, produtor, construtor, nacional, estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores. Ou seja, basta que haja dano, vai haver reparação. Tem um caso no escritório que só não foi para frente porque, por enquanto, eu acho que os meios de prova ainda não são necessários, mas houve uma descarga, uma diferença de voltagem grande no loteamento aqui em Araxá e os eletrodomésticos do cliente começaram a explodir em sequência, logo depois dessa corrente. Isso claramente é um fato do serviço, a gente está estudando aqui o do produto, mas é um fato do serviço, tem vários equipamentos queimados e pelas fotos dá para ver que a tomada, por exemplo, da batedeira derreteu, onde o espelho da tomada ele está todo branco, aliás, era branco, está todo preto de fogo. O portão eletrônico da casa, o que era o motor virou, meio que derreteu também, porque chegou a pegar fogo. Se isso não for um fato do serviço, né, no caso do serviço de energia elétrica, eu não sei mais o que é. A grande questão é que a CEMIG, nesse caso, disse que ela fez as medições no local e que não houve, não foi verificada alteração na carga disponível, alteração de tensão, mas curiosamente na rua de trás, nesse mesmo dia, várias outras casas também sofreram o mesmo impacto, só que lá eles ficaram 3 dias sem energia elétrica. Então houve de fato um problema na rede, é só uma questão de comprovar, né, agora nesse processo, quando ele virar um processo, esse fato ocorrido dessa descarga elétrica da CEMIG nas outras casas, que já foi reconhecido para aquelas, e juntar com a casa que faz fundo com todas aquelas que foram indenizadas, cujo proprietário fotografou muito bem os danos, ele já tem os orçamentos, enfim. O fato do produto, então, acho que está muito claro, inclusive pelo vídeo que vocês já devem ter visto. Qual que é a técnica do CDC? O CDC emprega a expressão fornecedor e aí ele está imputando ao fornecedor deveres a todos os participantes da cadeia de fornecimento, é o que está no artigo 14, que eu peço também licença para ler, diz o seguinte: o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas. Pois bem, outro desdobramento. O CDC ele utiliza outras expressões, né, além do fornecedor, que é construtor, produtor, importador, fabricante, imputando deveres apenas aos fornecedores, a exemplo do artigo 12. O artigo 12 a gente já leu, diz fabricante, produtor, construtor nacional ou estrangeiro e o importador, não tem fornecedor, porque fornecedor é para serviço.
e ele também estipula uma regra de solidariedade. Foi o que a gente conversou na aula passada, no caso dos pisos com o sujeito que deu o cano aqui em Araxá, com o fornecedor de piso deles, que além de fornecer o piso, fornecia também o meio para ele operar o negócio através da máquina de cartão, que é a solidariedade. O consumidor pode escolher contra quem demandar. Se contra um, se ele quiser demandar contra o fornecedor, aliás, contra o fabricante, produtor ou construtor, ou se ele quer fazer contra todos. Aí é o caso de litigância estratégica. Você vai, quando um caso chegar, você vai estudar quem é o polo mais fraco dessa cadeia e vai descobrir se você quer litigar contra ele, contra todos eles. De repente, o polo mais fraco da cadeia, como no exemplo que eu dei em aula, vai ser uma pessoa insolvente, então não vale a pena a gente entrar com uma ação para não receber. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora da propositura da ação. O que a gente precisa? Tanto para a responsabilidade do artigo 12 como a do 14. Conduta, que é participação no processo de colocação do produto no mercado de serviço. Dano extrínseco, aqui na verdade são os pressupostos para reparação pelo fato do produto. Dano extrínseco ao produto, ou seja, acontecimento externo ao produto, extrapola os limites da simples depreciação econômica. Nexo causal entre a conduta do fornecedor e a do consumidor. E o defeito? Não é ônus do consumidor a prova do defeito. Aqui, meus amigos, o meu código está aqui, mas eu acho que eu não anotei isso no artigo referente. Mas quando vocês receberem, façam esse favor. O artigo 14, aliás, o artigo 12, ele é de inversão do ônus da prova legal, ou seja, inversão do ônus da prova op legis. Na prática, faz muita diferença, a gente já discutiu. Eu não sou obrigada a provar o defeito de um produto. Quem tem que provar é quem me vendeu. Ele que prove que o produto não tem defeito. Porque eu, consumidor, sou a parte vulnerável nessa relação. Eu não sou obrigada a comprar alguma coisa e ainda ter que ter o dispêndio de contratar um técnico e pagar por ele, para ele me contar se o meu produto é defeituoso ou não. Tipos de defeito, só para a gente acabar essa parte, a gente passa para o segundo tipo de responsabilização. A gente tem defeito de concepção ou de criação, que são decorrentes de falhas de projeto ou fórmula de produto. A gente tem defeito de fabricação, esses são decorrentes de falhas nos processos de fabricação. Aqui, se a gente tiver aqui, provavelmente, a gente já pode colocar o caso da cervejaria Baker. Não dá para a gente saber, né? Por enquanto, eu pelo menos não sei, não posso afirmar, mas, ao que tudo indica, o tal dietileno glicol estava no tubo de resfriamento e contaminou os barris de cerveja, lá os tanques de cerveja. Aí seria um defeito de fabricação. E tem defeito de comercialização, que são os decorrentes de falhas na apresentação do produto, assim como informações insuficientes ao consumidor. Informações importantes, fiz aqui uma tabelinha para vocês também. Defeito de criação ou concepção. Falha no design ou escolha inadequada do componente do produto. Quais são as características? Inevitabilidade e universalidade. Irá afetar toda uma série de produtos. Exemplo, defeito nos carros Fox da Volkswagen. Eu não sei se vocês sabem do caso, mas o Fox tinha um dispositivo para baixar o banco que ele travava a mão da pessoa e chegou a acontecer amputação de membros. A pessoa perdia parte do dedo na hora de abaixar o banco. Então,
foi feito um recall grande pro Fox. Eu nem sei se hoje em dia o Fox é comercializado mais, mas na época que eu estava na faculdade, no final da faculdade, isso veio à tona e eu fazia estágio num braço, né, era na assistência judiciária da minha faculdade, que era conveniada com a Defensoria Pública. A gente chegou a receber, acho que 2 casos a esse respeito. Não pudemos atuar porque não era a nossa área lá, a gente era estudante de direito coordenado por um só, acho que 44 estudantes de direito coordenado por um advogado. A gente só pegava causa de menor complexidade. Bom, defeito de fabricação. Normalmente a causa é uma falha mecânica ou manual. É praticamente impossível evitar a ocorrência desse tipo de defeito. Pontualidade. Alcança apenas alguns produtos de determinada série. Esse aqui, eu acho que entraria no caso da cervejaria Baker, né? Eu disse isso de cima, mas a gente sabe claramente que o que aconteceu com a Baker foi a contaminação de determinados lotes, mas por medida de segurança, e assim tem que ser mesmo, porque a gente não brinca com a vida das pessoas, todos os lotes de cerveja foram proibidos, né, de serem vendidos. Defeito de comercialização. O produto em si não tem defeito nenhum. O problema é falta de informação sobre o uso do produto, ou seja, o defeito é extrínseco ao produto, é externo. Quer um exemplo? Conheço uma pessoa recentemente que se intoxicou por cloro. Aqui nem chega a ser um defeito de fabricação, mas uma falta de um dever de informação, porque quando esse tipo de produto, cloro, produto de limpeza, ele tem que ter uma espécie de um call center funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que a pessoa possa ligar e pedir informações sobre como proceder caso uma criança faça a ingestão desse produto, caso haja inalação, contaminação dos olhos, enfim, é medida de segurança. E nesse caso, imediatamente eu fui olhar no rótulo da embalagem, tinha lá informação para não deixar ao alcance das crianças, que era perigoso inalar, que poderia queimar os olhos, mas assim, não tinha um número de telefone para que a gente ligasse e tivesse essa informação. E a gente já estava nesse período de isolamento social do coronavírus, então foi um caos, porque ninguém sabia o que fazer com uma pessoa que tinha inalado uma quantidade grande de cloro e quais os efeitos daquilo. Só para a última coisa desse bloco, e daí eu já acabo. O artigo 8º, parágrafo único, diz que, em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, esse eu estou lendo só o parágrafo único, mas isso está no caput, através de impressos apropriados que devem acompanhar o produto. Ok? Então, esse defeito de comercialização ele também vem com essa ressalva, que em se tratando de produto industrial, o próprio fabricante deve prestar as informações apropriadas e impresso, anexado ao próprio produto. Bom, era o que eu tinha para falar sobre vício do produto, aliás, fato do produto e do serviço. Em seguida, vou para a aula, já temos 34 minutos. Em seguida, a gente dá continuidade para o que eu planejei para a aula de hoje. Ok? A gente já se encontra, né? Tomem uma água e daqui a pouquinho eu tô de volta, tá bom? Até já.